Olá! Você sabe como as treliças são formadas? E você sabe como classificar uma treliça? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, eu peço que você permaneça nesse vídeo e depois da vinheta nós vamos tratar sobre esses dois assuntos. Vamos lá, pessoal! Sobre a lei de formação das treliças. A lei de formação das treliças, pessoal, ela é composta da seguinte premissa. Se nós temos um sistema primário reticulado, já falei que significa reticulado, né? Que toda a união de barras é composta por nós, né? Isso é o que classifica um sistema reticulado. Então, se nós temos aqui um sistema reticulado fechado, né, por um polígono, e nós temos as reações de apoio equilibradas, então aqui nós temos uma estrutura isostática, porque nós temos 1, 2, 3 barras, mais 3 reações de apoio, que dão 6 incógnitas, e nós temos 1, 2, 3 nós, multiplicado por 2, nós temos 6 reações de equilíbrio, então nós temos uma estrutura isostática. Então, qual que é a ideia básica? Qual que é a premissa básica? Se nós temos um sistema isostático aqui, toda a vez que nós acrescentarmos aqui uma segunda barra e uma terceira barra, nós precisamos adicionar um nó nessa estrutura. Então veja bem, a cada 2 novas barras que eu crio, ou melhor, a cada nó que eu insiro na minha estrutura, eu preciso necessariamente criar 2 novas barras. Então eu poderia criar aqui, ó, infinitos nós. Desde que para cada nó inserido, que cada nó corresponde então um nó vezes 2 reações, eu preciso criar 2 barras. Então eu poderia criar aqui, ó, N tipos, aqui não ficou bem retinho, né, mas ele seria retinho aqui. Eu poderia criar N disposições aqui de elementos, desde que para cada nó criado eu tenha criado 2 barras adicionais à minha estrutura que primariamente é isostática. Beleza? Essa é a nossa lei de formação das nossas treliças. E aí nós temos, eu vou colocar aqui na tela, alguns exemplos de treliças que nós temos conhecidos no nosso meio, que já são treliças consagradas, né? Treliças já de grandes estruturas portantes, né? Nós temos vários tipos de treliças, as mais utilizadas eu vou colocar no nosso vídeo. E agora vamos para a classificação desses tipos de treliças. Bom, então pessoal, sobre a classificação das nossas treliças, nós teremos então a classificação delas quanto à sua estaticidade, né? Quanto à sua estática, né? Então nós teremos as treliças como qualquer outra estrutura classificada em estrutura hipostática, isostática e hiperestática. Como nós classificamos uma estrutura como hipostática, pessoal? Quando nós temos o número de barras somado ao número de reações de apoio menor do que 2 vezes o número de nós dessa estrutura. Então olha só, se nós tivéssemos aqui uma estrutura que possuísse um número de barras, vamos contar o número de barras que temos aqui, né? 1, 2, 3. Nós temos 3 barras, então nesse exemplo seriam 3 barras mais. Se nós tivéssemos aqui agora, ao invés de um apoio fixo em apoio móvel, nós tivéssemos o seguinte exemplo, ó. Nós tivéssemos dois apoios móveis aqui, né? Se nós tivéssemos 2 apoios móveis, qual seria a nossa reação de apoio aqui? De primeiro gênero, 1, 1, 2. Então nós teremos aqui 2 reações de apoio. 2 reações de apoio, como ficaria aqui? 2 vezes o número de nós. Nós teremos 1, 2, 3 nós. Número de nós, 3. Como ficaria essa relação? 5 e 6. Logo, 5 é menor do que 6. Isso indica que a nossa estrutura é uma estrutura hipostática. Quando o número de barras mais a reação de apoio for menor do que o número duplo de nós, nós teremos então uma estrutura hipostática. Pela lei de classificação, pela estaticidade da nossa estrutura, se nós tivermos isso daqui, essa relação de barras mais reações de apoio menor do que 2 vezes o número de nós, isso indica com toda certeza que a nossa estrutura é uma estrutura hipostática, certo? Ela indica que é hipostática. Agora vamos aos outros dois, isostáticas e hiperestáticas. Vamos lá. Então agora, pessoal, para o caso das estruturas isostáticas, nós não temos mais esse exemplo aqui. Agora nós vamos olhar para esse exemplo de cima. Qual o número de barras que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a barra 1, 2, 3. Então nós temos 3 barras
mais quais são o número de reação de apoio aqui, né? Eu tenho um do segundo gênero aqui e do primeiro gênero aqui. Então eu tenho 3. Isso daqui 2 vezes o número de nós. 1, 2, 3. Logo, isso daqui vai dar uma relação de 6 para 6. Isso aqui, ó, sugere. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso daqui sugere que a nossa estrutura seja uma estrutura isostática. Por que sugere, Marcelo? Porque agora, pessoal, eu preciso olhar o seguinte. Suponhamos que nós tivéssemos uma estrutura desse tipo, certo? Olha só, pela minha relação, pela estaticidade, daria um número 6 igual a 6 e eu, pelo cálculo, diria que essa estrutura é uma estrutura isostática. Só que quando eu venho para analisar esse sistema estrutural, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma reação de apoio vertical neste ponto, uma reação horizontal neste ponto, tenho uma reação horizontal neste ponto. Opa, peraí. Eu só tenho uma reação de apoio vertical e não tenho uma segunda reação de apoio vertical. Isso indica uma hipostaticidade na minha estrutura. Então, mesmo eu possuindo essa relação, por isso que eu disse que ela sugere que é uma estrutura hipostática. Ela sugere que ela é hipostática porque eu preciso analisar a minha estrutura para afirmar isso, ok? Agora vamos para a classificação das estruturas como hiperestáticas. Então, quando eu classifico a minha estrutura como uma estrutura hiperestática, quando essa relação entre número de barras e número de reações, ou seja, eu tenho um número barras mais reações maior do que 2 vezes o número de nós, ou seja, então eu tenho aqui uma quantidade de equações que relacionam a minha estrutura pelo número de nós superior ao que eu tenho de nós na minha estrutura. Isso, então, olha só de novo, sugere, atenção para isso, sugere que a minha estrutura seja uma estrutura hiperestática. Porque sugere, pessoal, como visto no exemplo anterior, eu preciso analisar a minha estrutura para saber se essa relação de estática está condizente com o modelo gráfico que eu tenho com a disposição das minhas reações de apoio, ok? Partindo disso, então, pessoal, nós chegamos ao final da lei de formação e classificação das nossas treliças e na nossa próxima aula nós daremos início, então, ao método de Ritter, né, que é o método das seções para dimensionamento ou para determinação dos esforços nas barras, esforços de compressão e de tração. Eu espero que este conteúdo esteja sendo relevante para a sua formação. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente as nossas videoaulas. Eu te agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro.